Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso PodTech. Eu sou o Mário Eu sou a Juliana. e hoje a gente tá com a Brenda. Muito prazer, gente. Me chamo Brenda. Tenho uma trajetória muito legal aqui no Senai. O Senai marcou muito a minha vida, como tenho certeza que marca a vida de todo mundo que passa por aqui. Quando eu entrei no Senai, eu também entrei no SESI. Eu fazia o ensino médio articulado com curso técnico. E eu já trabalhava com sobrancelha. Trabalhava dentro de casa, atendia as minhas clientes a domicílio e ia conciliando trabalho, escola, curso, tanto curso no Senai como os cursos na área da estética. Então era uma rotina um pouco corrida. E nisso eu fui me aprofundando aqui, me apaixonei pela logística. Inclusive, quando eu fazia o técnico em logística, eu não tinha certeza se eu ia entrar na área da estética. Porque eu estava tão apaixonada na logística que eu achava que eu ia viver da indústria. Ou que eu ia voltar para dar aula aqui. E isso é uma coisa que eu tinha no meu coração. Só que os caminhos foram mudando. O Senai, assim, abriu a minha mente em todos os sentidos. Principalmente trabalhou o meu lado comunicativo. Porque participando dos projetos, tanto o projeto integrador, como o GP, Hack in Rio também, que marcou muito a minha trajetória aqui no Senai, que a minha equipe ganhou o segundo lugar no Hack in Rio em 2022. Enfim, muitas competições, e eu gostava de estar dentro de tudo, eu gostava de falar. Então isso desenvolveu muito o meu lado de me relacionar com as pessoas. E eu ainda tinha muitas dúvidas na minha vida. E continuei fazendo sobrancelha. Depois eu fui agregando outros serviços e eu entendi qual era o propósito da minha vida: transformar a vida das pessoas. Eu gosto dessa relação com as pessoas, então eu falo que eu entrego muito mais que um serviço, muito mais que um atendimento. Eu quero escutar a sua história, eu quero acolher a sua história. Então, assim, eu busco todo um atendimento personalizado. Então eu tô mais preocupada com a imagem que eu vou passar para aquela pessoa, no tanto que ela vai se sentir importante no meu espaço. Então eu busco isso. E sem dúvidas, esse lado que eu consegui desenvolver foi aqui no Senai. E como que você acha que essa parte da comunicação que você falou, como que você acha que o Senai te ajudou para poder desenvolver ela e poder trazer isso pro seu trabalho? Então, eu acho que eu me desenvolvi muito nos projetos, como eu falei. Lógico que as aulas foram muito importantes, mas os projetos me davam muito destaque. E a gente era desafiado o tempo todo. E eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Por muito tempo eu deixei o perfeccionismo me travar. Hoje eu coloco ele para trabalhar ao meu favor. Então, assim, por muito tempo eu travava mesmo por conta do perfeccionismo. E eu sempre queria tudo muito perfeito no detalhe. Então, todos os projetos eu queria extrair o meu máximo. Eu acho que é isso. A gente tem que sempre entregar o nosso melhor. É dessa forma que a gente é reconhecido. Fazendo o mínimo, a gente não chega em lugar nenhum. A gente tem que fazer além do que esperam da gente. Então, nesses projetos que eram desafios reais da indústria, era realidade, não é nada de fantasia. Então, assim, eu aprendia muito. E eu fui falando e apresentando e participando de pitch, e a galera ia corrigindo a gente, os professores que auxiliavam, todo mundo que estava dentro do projeto. Então eu fui me soltando, me desenvolvendo e eu aprendi, eu reconheci que aquilo ali era a minha paixão. Era falar com as pessoas, era de alguma forma ajudar a transformar a vida das pessoas. Isso é muito interessante, porque o Senai, ele trabalha muito nisso na gente, ele acaba potencializando isso, igual você tinha dito sobre o perfeccionismo. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então, assim, se eu pego uma coisa boba pra fazer, eu vou fazer dando a vida. E aí, transforma isso que às vezes é um peso pra gente, que às vezes faz a gente se sentir mal, às vezes faz a gente ficar apreensivo por causa dessa parte do perfeccionismo, que é algo que incomoda, faz a gente faz isso se tornar uma qualidade. Exatamente. Porque se torna mais dedicação, se torna mais empenho. Isso eu acho muito importante, ainda mais no meio do trabalho, né? É isso aí. É o que eu falo, nenhum profissional, não importa a área que você escolha atuar, vai chegar a algum lugar, vai conseguir sucesso se fizer o mínimo, só aquilo que pedem. A gente tem que enxergar onde tem demanda, onde tem problema e buscar a solução. A gente tem que buscar problema, mas não focar, ai, nossa, que problema. Olha, tem essa solução para isso aqui, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então é encontrar o problema e buscar a melhor solução possível para ele. Teve alguma experiência marcante durante a sua formação que você se lembra, que você queria viver, tipo, algo que aconteceu, você pensa, nossa, queria voltar no tempo para poder fazer isso de novo, para fazer assim? Dentro do Senai? Da sua formação, na minha vida toda? Ah, assim, eu acho que eu não
Acho não, tenho certeza. Eu não mudaria nada na minha trajetória. Porque eu acho que independente de erros ou acertos, tudo faz parte do processo. E é amadurecimento. Então, tudo que eu fiz na minha vida, eu não me arrependo e não faria nada diferente. Porque tudo que a gente passa na vida constrói quem a gente é. Então, eu sou uma pessoa muito orgulhosa de quem eu me tornei hoje. Então, eu não mudaria nada, porque eu acho que se a gente pensa em mudar o nosso passado, a gente não seria como a gente é hoje. Então, cada detalhe da nossa vida é importante. Tudo acontece no momento que tem que acontecer. Então, eu sou muito tranquila com isso. Não penso muito, por que eu não fiz diferente? A gente pode até pensar, poderia ter feito diferente, mas eu não penso muito em voltar. Eu penso, no futuro. Se acontecer de novo, eu vou fazer diferente. É muito importante a gente saber olhar para trás e valorizar o processo, né? Porque às vezes até as coisas que um erro que a gente cometeu, às vezes um descuido que a gente teve, ajuda a gente a não cometer esse erro da próxima vez, né? Exatamente. E sempre melhorando, porque a gente tem essa ideia de que você tentar e errar leva você a melhorar isso, e isso é verdade. Porque às vezes a gente tem as pessoas pensam, tipo, eu quero acertar de primeira, eu quero estar sempre em primeiro lugar, sempre vencendo, mas se a gente não entender que vão ter vezes que a gente não vai conseguir da melhor forma, a gente vai se frustrar. E a gente entender que a gente consegue ir melhorando, a gente consegue ir se valorizando, consegue se desenvolvendo por meio das tentativas é muito importante. E acaba que a gente não fica preso ao passado, mas igual você disse, ao futuro. Sobre você valorizar aquilo que você fez, que aconteceu com você, e você pensar que, no futuro eu posso fazer melhor, no futuro eu posso me desenvolver mais, e no futuro isso vai ser muito útil pra mim, né? E eu acho que o que você falou aí, tentativa, a gente não tem que ter medo de tentar. E é aí que a gente vai acertando. E no Senai eu sempre senti isso, o lugar de tentar. É aqui que eu posso tentar. Então aqui é o momento pra gente se moldar pro mercado de trabalho, independente da área que a pessoa escolher seguir. Aqui é o momento de você errar, acertar, errar de novo. Então aqui eu sempre senti esse acolhimento dos profissionais como um todo, da turma, dos colegas, todo mundo dentro do Senai, sempre senti esse acolhimento. Aqui é a nossa oportunidade de tentar, né? Sempre que a gente puder, a gente tá participando, tá tentando pra se desenvolver, porque é pra gente. Não é pros outros, não é pro Senai, mas é pra gente crescer como profissional, a gente crescer como pessoas. Então, assim, é importante tentar e seguir firme. Às vezes, eu sou uma pessoa que, assim, eu me cobro muito por causa dessa parte do perfeccionismo. Então, assim, às vezes, quando eu erro, às vezes uma coisa boba, pra mim parece que já acabou o mundo. Só que se a gente tiver essa mentalidade, a gente sempre vai desistir, sempre vai se frustrar, né? Igual eu tinha dito antes. Mas aqui no Senai eles dão a oportunidade da gente tentar crescer, se desenvolver e poder aproveitar o tempo que a gente tem pra gente, né? Pra gente poder tá se tornando pessoas melhores e profissionais melhores, né? Por isso que eu sempre fiz questão de participar de tudo. Tudo mesmo, eu era chata, né? Porque eu queria estar dentro de tudo, porque aqui é o lugar da gente fazer e acontecer e errar, então todas as oportunidades eu aproveitei. Então não me arrependo de nada, porque eu fiz tudo, participei de todos os projetos possíveis, então assim, marcou muito, aprendi muito, e aqui sempre que eu venho aqui, eu tenho lembranças maravilhosas. Eu também sempre procurei participar de todos os projetos que tinha, só que eu sempre me frustrei quando alguma coisa não dava certo. Quando, meu projeto vai ser muito bom, vou conseguir pelo menos alcançar o pódio, e eu não conseguia. Aí ficava com aquilo na cabeça e tal. E aí pensava, cara, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errada? Aí eu falava, não quero mais fazer nada. Só que aí eu percebi que eu posso fazer daquele erro uma nova oportunidade de mudança, né? Você já passou por isso, que em algum momento, não quero mais, já tô cheia, já... Assim, com certeza já teve projetos, até um que eu participei com o Lázaro também, um GP, e a gente colocou muita expectativa naquilo ali, e vários projetos, não só esse, e no final a gente não atingiu aquilo que a gente estava esperando. Só que assim, não significa que a gente errou, é aprendendo. Então assim, mas já teve momentos de, nossa, eu coloquei tanta expectativa, gerou a frustração, falei, eu vou largar isso aqui de mão. Só que assim, a gente não pode desistir no primeiro não. Isso eu aprendi muito também na área da estética, porque quando eu tava começando, levei muito
muito não. Muitas portas se fecharam para mim, o processo não foi fácil e eu não desisti. Eu fiz a minha oportunidade acontecer. Eu comecei atendendo dentro do meu quarto, com muitas dificuldades, não foi fácil. Depois de muito tempo, tentei várias parcerias, muitos não desisti. Consegui a minha primeira parceria com a Jamile, que trabalha com tranças. Aluguei um espaço dentro do salão dela. Fiquei 1 ano e pouco com ela, depois consegui abrir o meu próprio estúdio. Hoje eu trabalho sozinha, tenho o meu espaço e eu mantenho tudo sozinha e eu sou todas as áreas. E a logística tá dentro de tudo, gente, que foi o curso técnico que eu fiz aqui que marcou muito pra mim. E eu preciso de muita organização para fazer o meu negócio acontecer. Se não tiver muito planejamento, se não tiver muita otimização, não flui. Que mentalidade que você tem para poder lidar com essas coisas do trabalho? É design de sobrancelha, não é? Então, faço de tudo um pouco. Faço sobrancelha, cílios, depilação, limpeza de pele, massagem, microagulhamento. Eu tô com uma variedade de serviços hoje. E assim, eu preciso ser muito forte. Ter o seu próprio negócio não é fácil, né? Muita gente acha, não tem chefe, maravilhoso. Só que a responsabilidade é dobrada, porque eu preciso ser todos os setores do meu negócio. Então eu preciso ser o atendimento, eu preciso ser o marketing, o planejamento, o controle de estoque, de qualidade. Então assim, envolve muita coisa. E se eu não tiver isso muito bem organizado, não anda. Então é realmente pensar, ter foco e uma coisa de cada vez. Não adianta querer dividir o seu foco em várias coisas ao mesmo tempo. Uma coisa por vez. Isso sempre funciona muito bem. Você sempre se imaginou nessa área de estética desde criança ou foi algo que do nada? Então, apareceu no meu caminho e eu me descobri, mas isso não passava pela minha cabeça. Na verdade, o meu grande sonho, que todo mundo sabe, era ser professora. Queria muito entrar dentro de uma sala de aula e tá ali, ministrando, e sempre quis. Só que os caminhos foram aparecendo. Eu comecei, na verdade eu já fiz outras coisas antes, porque eu sempre gostei de ter a minha independência. Então antes da sobrancelha eu fazia doce. Só que o doce estava me dando muito trabalho. Aí de repente com uma prima minha que já trabalha com sobrancelha, eu acho que eu vou fazer um curso com ela. Ela me deu meu primeiro curso, gostei muito, deu resultado, eu comecei a fazer um atrás do outro e fui agregando os outros serviços que eu citei aqui. E foi um processo. E como eu falei, quando eu estava aqui na logística, no Senai fazendo logística, eu não tinha noção de que realmente isso ia ser coisa da minha vida. Hoje eu tenho certeza. Porque eu tinha muitas dúvidas, muitos caminhos. Eu queria entrar para a indústria, queria ter essa experiência, porque eu estava apaixonada na logística. Eu achava que logística era só indústria. Só que depois eu entendi que logística é tudo, tudo mesmo. Então, assim, fui me descobrindo e hoje o que eu entendo que é minha paixão é me relacionar com as pessoas. É isso que é o ponto em comum de tudo que eu gostava. É esse contato com as pessoas, de conversar, de influenciar, de acolher. Eu gosto muito de ajudar. Isso está em mim, é minha essência. A logística, ela consegue ajudar a gente, ainda mais nessa parte que você falou do controle de qualidade, controle de estoque, né? De você conseguir, você mesma programar, poder se organizar no seu trabalho, administrar. E como que você acha que, assim, quais são os setores mais importantes, os pontos mais importantes que a logística te ajudou a implementar no seu trabalho hoje? Se eu pudesse falar uma palavra só, seria planejamento. Planejamento é a base de tudo. Você tendo um bom planejamento, todos os setores vão fluir. Então, assim, se pudesse ser uma palavra, é planejamento, sem dúvidas. E para você planejar essas coisas, você leva mais ou menos em conta o quê? Tudo. O meu público, o quanto que eu atendo, o que as pessoas estão procurando. É sobre o problema também, entender qual é o meu problema, qual solução eu vou buscar e planejar tudo. Não posso deixar faltar material, sempre estar com estoque em dia. É organizar o tempo. Olha, preciso de tanto tempo para isso, tanto tempo para isso aqui. É entender a logística da organização, o que é prioridade, em qual momento eu vou fazer, quanto tempo eu vou gastar. É planejamento de tudo. Cada detalhe do meu negócio é colocar na ponta do lápis, é analisar. Tudo é levado em consideração. Você participou do Hack in Rio. Como que foi? O que
esse torneio, esse projeto, e como que foi o seu projeto, como é que foi trabalhar com a sua equipe? Olha, foi incrível, de todos os projetos, foi o que mais marcou, né? Porque foi o maior projeto que eu participei também. E tava todo mundo, assim, muito envolvido. A gente deu o nosso sangue e conseguimos resultado. Como a Adailson gostava de dizer, sangue nos olhos e vambora. Olha, assim, foi incrível. A gente pegou a ODS 11, uma demanda da Petrobras, que era como melhorar o relacionamento da empresa com a comunidade. Aí nós desenvolvemos totens espalhados pela cidade, com 3 perguntas que a pessoa poderia responder em até 30 segundos. Aí nisso também tinha premiações para motivar a galera a responder, para a gente conseguir dados mais reais para a empresa e para a comunidade, né? Para entender qual era o problema da comunidade, para a empresa conseguir agir de forma mais assertiva. Então tinha um mapa de calor para identificar em quais regiões tinha maiores problemas. Então assim, foi bem bacana o projeto. Mas era basicamente relação de comunidade com empresa, como identificar problemas e formas de solucionar mais fácil. E você lembra como que vocês conseguiram chegar à conclusão de pegar esse tema? Vocês ganharam, não ganharam? Sim, segundo lugar. Então, como que vocês conseguiram pensar, qual que foi a base que vocês levaram para poder chegar nesse projeto que vocês conseguiram ir tão longe na competição? Olha, eu vou te falar, fluiu, simplesmente fluiu. Eu trabalhei com o João, o Gabriel e a Amanda, e o Adailson orientando a gente. A gente falava tanto e pesquisava tanto, produzia tanto, as coisas iam acontecendo, sabe? Todo mundo fez a sua parte, realmente todo mundo quis entrar de corpo e alma no projeto, que isso faz muita diferença. Você tá inteiro ali, você realmente querer resultado. E simplesmente as coisas foram fluindo pra gente. Foi maravilhoso, mas a gente deu o nosso sangue. Foi bem cansativo, mas o resultado veio. Às vezes a gente tem essa ideia de preguiça, mas se a gente não der o sangue, se a gente não se dedicar, não chega, né? É isso aí. Eu sou uma pessoa que eu sou perfeccionista, eu sou dedicado, mas eu sou preguiçoso. Assim, eu só coloco o sangue naquilo que realmente importa pra mim. Uhum. E eu sou um tipo de pessoa que, assim, tem dificuldade pra focar, pra poder, cara, entrar de verdade, poder dedicar. E, assim, como que você conseguiu ter logo essa mentalidade de já se esforçar, de já se dedicar, se juntar com o pessoal e já pensando no projeto, já desenvolvendo? Olha, o foco vai muito de você ter muito claro o que você quer. Então, assim, quando você tem um objetivo muito claro, você tem certeza do que você quer, não tem como você não focar. Porque a gente busca aquilo que a gente quer. Então, se a gente coloca na nossa cabeça, eu vou conseguir, a gente faz acontecer. Lógico que vai ter dificuldades no meio do caminho, mas é passar por cima dos obstáculos. Então, quando a gente coloca, a gente vai conseguir, a gente batalha até conseguir aquilo ali. É realmente uma questão de foco, ter muito claro o seu objetivo. E a gente queria ganhar, a gente fez até acontecer. Uhum. Qual que são os seus objetivos profissionais para daqui em diante? Olha, são tantos, mas eu tenho vontade de crescer mais, assim, eu tenho muita sede de crescimento. E eu acho que quando a gente descobre o nosso propósito, que o meu é lidar com as pessoas e transformar a vida delas. A gente tem que ser obcecado por aquilo. A gente ganha destaque na vida, assim, sendo obcecado pelo nosso propósito. Então, eu tenho vontade de crescer, ampliar, abrir franquias, ter uma equipe. Hoje eu gosto muito de trabalhar sozinha, mas eu enxergo que a gente cresce com pessoas, né? Não tem como ser sozinha para sempre. Vai chegar um momento em que a demanda vai estar muito alta, que eu não vou dar conta de lidar com todos os setores. Então, assim, eu tenho vontade de ter uma equipe, só que aí envolve muito planejamento para montar uma equipe e lapidar ela de um jeito que vai manter o meu padrão de qualidade. E não te sobrecarrega essa coisa de trabalhar sozinha, do individual, sem uma equipe, sem as pessoas ao redor? Você falou que tinha uma sócia, né? Mas aí logo depois você já conseguiu o seu próprio estabelecimento, não foi? Sim, então, me sobrecarrega sim, mas eu gosto muito disso. Eu respiro a estética todos os dias, o dia inteiro. E como eu te falei, na verdade não era nenhuma sócia do meu segmento. Ela me cedeu o espaço dela, mas era ela com o trabalho dela, eu com o meu. Ela trabalhava com uma coisa diferente do que eu faço. E ela
entrava no meu negócio, eu administrava, eu fazia tudo sozinha, era a mesma coisa, só que eu dividia um espaço com alguém. Eu pagava a minha parte, mas era cada um com o seu trabalho. Agora, hoje, eu faço tudo 100% sozinha, assim, não tenho ninguém nem pra conversar ali no ambiente, é só eu e a cliente. Só que eu gosto disso, porque eu trago muito a minha essência pra dentro do meu trabalho. Então, a pessoa chega ali e ela fica muito confortável, porque não tem ninguém. Não é aquele salão tumultuado, que você tem que ficar horas esperando. É horário agendado. Você chega, você entra, você é atendido. Então, é um espaço preparado para aquela cliente. Então, não é aquela bagunça toda que a gente costuma imaginar quando a gente pensa em um salão. Então, ali é tudo muito personalizado. Eu busco aquela calmaria pra pessoa se desconectar da correria do dia a dia, porque todo mundo tem uma vida louca, super agitada, né? Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, ninguém gosta de esperar. Então, eu busco esse bem-estar da pessoa se desconectar, relaxar. Então, assim, lá o prédio é um silêncio. Aí eu coloco uma música de fundo pra pessoa relaxar. Ofereço um café e deixo a pessoa à vontade. Tem gente que gosta de deitar e relaxar e não conversar. Tem gente que chega já na ansiedade pra contar tudo que tá acontecendo na vida. Então, eu deixo a pessoa conduzir o atendimento. Se ela quer falar, sobre o que ela quer falar. Então, eu busco visualizar isso e respeitar, para que a pessoa tenha a experiência que ela procura. E o que você diria para as pessoas que querem seguir o mesmo rumo que você, que tá meio perdido? Olha, foco, determinação. Seja obcecado pelo seu propósito. Então foi isso, gente, a nossa entrevista com a Brenda. Muito obrigada, Brenda, por aceitar esse convite, por estar aqui hoje. Deixe o seu like, nos siga nas nossas redes sociais e nas redes sociais da Brenda. Quem puder, vai lá conhecer o espaço dela, ter um atendimento com ela, que ela é uma pessoa muito gente boa que a gente viu aqui hoje. Foi um prazer, gente. Muito obrigada. Tchau.